função deslock é uma excelente função no Excel, porém é uma função pouco conhecida. Eu tenho aqui uma lista com várias lojas e o quanto que cada loja vendeu em cada um dos meses. Quando eu utilizo a função deslock, olha só aqui em cima, eu consigo colocar aqui um mês 1, mês 2, mês 3, e a soma, a partir da função deslock, me retorna o total que cada mês teve de venda. Então, digamos que eu queira ver o total de vendas do mês de abril, eu venho aqui no mês, coloco 4 e aperto Enter. E aí a soma atualiza para mim, somando os valores referentes ao mês 4, que foi o mês que eu acabei de digitar ali em cima. Então ele puxa aqui a referência da coluna número 4, mês de abril. Beleza? Bom, como é que eu faço isso aqui então no Excel? Para isso eu utilizo a função deslock. Vamos ver na prática como é que eu faço então, né? Bom, eu já deixei aqui em cima, pessoal, marcado 0, 1, 2, 3, que são as colunas, que são as referências. Como na nossa tabela, quando eu for fazer ali a função deslock, a primeira parte da tabela que a gente vai selecionar vai ser aqui a coluna da empresa. Então essa coluna é número 0, tá bom? Por isso que eu já deixei aqui, ó, número 0. A próxima coluna é a coluna número 1, a próxima, número 2 e assim por diante, seguindo essa lógica. Bom, então se eu digitar aqui em cima um mês, digamos o mês de fevereiro, que é o 2, der um Enter, a soma tem que retornar para mim a soma de toda a coluna 2, né? No caso o mês de fevereiro. Para isso eu vou utilizar a função deslock. Então vamos lá, igual deslock, olha só a função aqui, ó, deslock, dou 2 cliques. Qual que é a referência? Bom, a referência eu sempre seleciono aqui a primeira coluna. Não precisa selecionar os títulos, tá bom? Posso diretamente selecionar apenas ali onde eu tenho os valores. Por que eu seleciono a loja e já não seleciono direto aqui, ó, a coluna do mês de janeiro? Por causa do seguinte, se eu selecionar aqui essa primeira coluna das lojas, esta primeira coluna vai ser a coluna 0. E aí o janeiro ficaria sendo a coluna 1. Fevereiro fica sendo a coluna 2. Então, para ficar certinho aqui com os meses, talvez seja interessante deixar começando com 1, 2, 3, 4. Por causa do seguinte, ó, se eu selecionasse aqui também janeiro, janeiro não seria mais o número 1, e sim o número 0. Aí ficaria esquisito, né? Ali a referência, vou começar com 0, né? Então é por isso que eu sempre gosto de selecionar já ali a primeira coluna, beleza? Bom, então vamos selecionar aqui a primeira coluna, ponto e vírgula. O que é a função deslock? Olha só, o que ela pede pra gente agora? Referência eu já selecionei. Linhas, o que é linhas? Linhas. Porém, eu não vou utilizar linhas aqui na função deslock, e sim vou utilizar colunas. Por quê? Porque a partir do número que eu digitar ali do mês, eu quero que retorne para mim coluna 0, ou coluna 1, ou coluna 2, ou coluna 3. Eu não quero que retorne as linhas, e sim as colunas. Beleza? Então, linha, não vou colocar nada, ponto e vírgula. Vamos pular aqui agora para as colunas. Bom, coluna, ou eu digito o número 0, ou eu digito o número 1, ou eu coloco o número 2, o número 3, e assim por diante. Porém, ao invés de eu ficar digitando aqui dentro, posso muito bem selecionar esse 2 que eu já coloquei aqui em cima. E aí toda vez que eu mudar o número 2 para outro número, o deslock já atualiza para mim de forma automática. E perceba que, se eu apertar o ponto e vírgula, aí vem agora para altura e largura. Porém, como essa altura e largura está dentro aqui de chaves, né, de colchetes, eu não preciso colocar, é opcional, então vamos deixar sem mesmo. Se eu apertar o Enter, olha o que acontece. Esquisito, né? O que será que aconteceu aqui? Ó, perceba então que a função deslock retornou para mim toda a coluna 2, que foi o número que está aqui em cima, 2, ó. Aí ele pegou todos esses valores aqui e retornou para mim, ó. 866, esse primeiro valor aqui, ó. 156, esse segundo valor aqui, ó. 421, esse valor aqui, ó. Então, por exemplo, se eu digitar aqui coluna 1, apertar o Enter, ele pega para mim todas as informações da coluna 1 e joga aqui para mim, beleza? Então, basicamente é isso que o deslock faz. Ele pega a referência da coluna para você e traz onde você colocou a função. Porém, eu não quero ficar vendo todos os valores de novo, né? Eu não preciso disso, eu já estou vendo todos os valores aqui. O que eu preciso? Da soma desses valores. Então, como é que eu faço? Eu posso muito bem abrir aqui, ó, onde eu coloquei o deslock. Depois aqui do sinal de igual, antes da função deslock, eu escrevo, ó, soma, e aí eu vou colocar o deslock dentro da função soma. Então, olha só, clico aqui na soma, aí fica igual, soma, abre parênteses, toda a função deslock está aqui dentro, e fecho parênteses no final. Se eu apertar o Enter, olha que legal, eu já consigo aqui ter a soma dos valores da coluna 1, que no caso é o mês de janeiro. Então, se eu somar todos esses valores aqui, eu tenho um resultado de 7.907, né? Assim como retornou ali a função deslock
Se eu colocar aqui, por exemplo, o número 5, apertar o Enter, retorna aqui para mim 5.967, né? Que é referente a essa coluna aqui, ó, do mês de maio. Se eu colocar 3, soma para mim o mês de março, 8.157, e assim por diante. Então, bom, a gente conseguiu ver que a função desloque consegue ser uma excelente alternativa para a função soma-C, para a função proc-v, talvez, né? Enfim, uma excelente função para você usar. E olha